Cheguei em casa e vi a minha esposa chorando. A minha mãe diz: falei umas verdades para ela porque é muito preguiçosa. Quando fui ver as câmeras de segurança, eu fiquei em choque. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu não sabia que o silêncio podia fazer tanto barulho até colocar os pés dentro da minha própria casa naquele fim de tarde. A chave girou na fechadura como sempre fazia, mas o ar estava pesado, denso, como se uma tempestade tivesse acabado de passar pela minha sala de estar. Assim que fechei a porta, ouvi. Não era um grito, nem uma discussão. Era um choro abafado, daqueles que a pessoa tenta esconder com o travesseiro ou com a mão na boca, mas que escapa porque a dor é grande demais para caber no peito. Larguei minha pasta no sofá e o coração já disparou. Luciene? Chamei, sentindo um frio na barriga. Quem apareceu na porta da cozinha não foi minha esposa, mas sim minha mãe, Genoveva. Ela enxugava as mãos em um pano de prato, com aquele rosto tranquilo de quem não deve nada a ninguém. Ela me olhou de cima a baixo e soltou um suspiro cansado, balançando a cabeça. Ah, você chegou, meu filho. Graças a Deus, porque eu já não tenho mais idade para tanto drama. Mãe, o que aconteceu? Cadê a Luciene? Perguntei, já caminhando em direção ao corredor dos quartos. Minha mãe entrou na minha frente, bloqueando a passagem com aquele jeito que ela sempre teve, de quem manda e desmanda. Ela colocou a mão no meu peito, me parando. Ela está lá no quarto, fazendo cena. Falei umas verdades para ela, Manuel. Alguém precisava falar, já que você é cego de amor e não vê o que acontece debaixo do seu nariz. Eu franzi a testa, confuso. Verdades? Do que a senhora está falando? Preguiça, meu filho. Pura e simples preguiça, disse minha mãe, ajeitando os óculos. Cheguei aqui cedo para fazer uma surpresa, trazer aquele bolo que você gosta. E o que eu encontro? A casa de pernas para o ar. Louça na pia, poeira nos móveis, e ela, deitada. Disse que estava indisposta. Ora, faça-me o favor. No meu tempo a gente trabalhava com febre, com dor, com o mundo caindo. Essa geração de hoje é feita de cristal. Falei para ela que mulher sua tem que ter capricho, que você se mata de trabalhar para dar tudo do bom e do melhor. E o mínimo que ela pode fazer é manter a casa decente. Eu respirei fundo, sentindo aquele velho aperto no peito. Eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Ela me criou sozinha, com muito sacrifício, e eu aprendi a nunca levantar a voz para ela. Para mim, a palavra dela era lei, mas ao mesmo tempo, aquilo soava estranho. Luciene nunca foi preguiçosa. Pelo contrário, ela sempre foi zelosa, carinhosa, mas nos últimos meses, desde que os pais dela faleceram num acidente trágico, ela estava diferente, apagada, triste. Mãe, a senhora sabe que ela não está bem. Tentei argumentar, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. Genoveva bufou. Tristeza não enche barriga e não limpa chão, Manuel. Ela precisa acordar para a vida. Eu só dei um empurrãozinho. Falei para o bem dela e para o seu. Você precisa de uma esposa forte, não de um peso morto. Agora vá lá, mas não passe a mão na cabeça, senão ela nunca aprende. Ela voltou para a cozinha, batendo os chinelos, murmurando algo sobre ingratidão. Eu fiquei ali, parado no corredor, dividido. Metade de mim queria defender minha esposa, mas a outra metade, a parte que foi treinada a vida toda, para agradar Dona Genoveva, achava que talvez minha mãe tivesse razão. Talvez eu estivesse mimando demais a Luciene no luto dela? Criei coragem e entrei no quarto. Estava na penumbra. Luciene estava sentada na beira da cama, encolhida, abraçando os próprios joelhos. O rosto dela estava inchado, vermelho. Quando me viu, ela não correu para me abraçar como costumava fazer. Ela se encolheu mais, como se estivesse com vergonha ou medo. Lu? Sentei ao lado dela. Tentei tocar no ombro dela, mas ela se esquivou levemente. Aquilo doeu. Minha mãe disse que vocês discutiram. Disse que... Bem, que chamou sua atenção por causa da casa. Luciene levantou os olhos para mim. Vi uma dor ali que eu nunca tinha visto, nem no dia do enterro dos pais dela. Era uma mistura de decepção e exaustão. Chamou minha atenção? A voz dela saiu rouca. Foi isso que ela te disse, Manuel?
Que ela só reclamou da louça? Ela disse que você estava deitada o dia todo e que precisava reagir. Amor, você sabe como ela é. Ela é antiga, tem esse jeito duro, mas no fundo ela quer o nosso bem. Ela acha que o trabalho ajuda a superar a tristeza. Luciene soltou uma risada seca, sem humor nenhum. Ela quer o nosso bem, repetiu ela, olhando para o nada. Você realmente acredita nisso, não é? Você acredita em tudo que ela fala. Não é questão de acreditar, Lu. É que ela é minha mãe, ela não mentiria. Talvez ela tenha sido rude. Eu posso pedir para ela pegar mais leve, mas... Poxa, a casa está mesmo um pouco bagunçada e eu chego cansado. Antes que eu pudesse terminar, Luciene se levantou num pulo. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Você não tem ideia, Manuel. Você não tem a menor ideia do que aconteceu aqui hoje. Então me conta, pedi, abrindo os braços. Me fala o que houve. Ela abriu a boca para falar. Os lábios tremeram, mas as palavras não saíram. Parecia que algo a impedia, talvez o cansaço de lutar contra a imagem de santa que minha mãe tinha, ou talvez a certeza de que eu ficaria em cima do muro de novo. Ela apenas balançou a cabeça, derrotada. Não adianta. Você vai escolher acreditar nela, como sempre. Eu vou tomar um banho. Preciso tirar esse peso de cima de mim. Ela pegou a toalha e se trancou no banheiro. Ouvi o chuveiro ligar e logo em seguida, o som do choro dela se misturar com o da água caindo. Fiquei sentado na cama, me sentindo o pior homem do mundo. Eu amava minha esposa, claro que amava. Mas confrontar Dona Genoveva? Aquilo parecia impossível. Minha mãe sempre dizia que mulher pode ir embora, mas mãe é uma só. Esse ditado ecoava na minha cabeça como uma sentença. Voltei para a sala. Minha mãe estava assistindo televisão, comendo um pedaço do bolo que trouxe, tranquila como se estivesse num parque. Ela já parou com o show? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Ela foi tomar banho, mãe. A senhora tem certeza que foi só isso? Ela parece muito abalada. Ah, Manuel, deixa de ser frouxo. Ela se virou para mim, impaciente. Não você. Mulher gosta de drama para controlar o marido. Se você não impuser respeito, ela monta em cima de você. Eu fiz o que você não tem coragem de fazer. Deveria me agradecer. Eu baixei a cabeça e fui para o meu escritório. Um pequeno cômodo que eu usava para trabalhar de casa às vezes. Eu queria acreditar na minha mãe. Queria que fosse apenas uma briga boba por causa de limpeza. Mas o olhar da Luciene, aquele olhar de quem foi ferida na alma, não saía da minha mente. Sentei na minha cadeira e encarei o monitor do computador desligado. Foi então que meu olhar caiu sobre o pequeno aparelho no canto da mesa, o receptor das câmeras de segurança. Eu tinha instalado aquilo há 2 semanas, depois de uma onda de assaltos no bairro. Eram câmeras simples, uma na sala e outra na cozinha, que gravavam som e imagem. Minha mãe sabia que eu tinha instalado, mas provavelmente, na raiva do momento, deve ter esquecido. Ou talvez ela se achasse tão intocável que nem se importou. Uma dúvida cruel começou a crescer no meu estômago. Eu sentia que estava prestes a cometer um pecado. O pecado de desconfiar da mulher que me deu a vida. Minha mão suava enquanto eu segurava o mouse. Se eu olhar e não tiver nada demais, eu nunca vou me perdoar por desconfiar da minha mãe. Pensei. Mas se eu não olhar, e a Luciene estiver certa, eu nunca vou me perdoar por abandonar minha esposa. O cursor do mouse tremeu na tela quando cliquei no ícone do programa de monitoramento. Selecionei a data de hoje e o horário, um pouco antes de eu chegar. O arquivo começou a carregar. Meu coração batia na garganta. Eu estava prestes a descobrir o que realmente acontecia na minha casa quando eu virava as costas. Minha mão tremia tanto que precisei usar a outra para firmar o pulso e conseguir clicar no botão de reproduzir. O vídeo na tela do computador começou sem som nos primeiros segundos, apenas a imagem da minha sala de estar. A data marcava 2 horas atrás. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando a poeira que flutuava no ar. Aquela mesma poeira que minha mãe usou como desculpa para o escândalo. No vídeo vi Luciene no sofá. Ela não estava dormindo, como minha mãe tinha insinuado. Ela estava segurando um álbum de fotos antigo, folheando devagar, limpando uma lágrima ou outra. Era o álbum de família dela. Aquele momento de intimidade e saudade da minha esposa me deu um aperto no peito.
Ela parecia tão frágil, tão pequena naquele sofá grande. De repente, a porta da frente se abriu. Vi minha mãe entrando. Ela não bateu, não chamou. Entrou como se fosse dona da casa. E na cabeça dela, talvez fosse mesmo. Aumentei o volume dos alto-falantes. A voz da minha mãe invadiu o escritório, estridente e afiada. Que escuridão é essa? Genoveva disse no vídeo, abrindo as cortinas com força. A luz forte fez Luciene cobrir os olhos e se encolher. Ah, claro. A madame está aí, choramingando de novo. Luciene fechou o álbum rapidamente, tentando se recompor. Dona Genoveva, eu não ouvi a senhora entrar. Desculpe, eu só estava lembrando do meu pai e da minha mãe. Eu prendi a respiração. Esperava que minha mãe oferecesse um consolo, um abraço, qualquer coisa humana. Mas o que vi me fez gelar a espinha. Minha mãe soltou uma risada curta e cruel, jogando a bolsa em cima da poltrona. Lembrar? Você usa esses mortos como escudo para não fazer nada o dia todo, isso sim! Gritou minha mãe. Faz meses, Luciene. Meses. Ninguém aguenta mais essa cara de velório. O Manuel chega cansado do trabalho e encontra o quê? Uma esposa de luto eterno e uma casa imunda. A casa não está imunda. Luciene tentou falar, a voz embargada. Eu limpei ontem. Só tem um pouco de louça do almoço. Eu não estou bem hoje. A saudade apertou. A senhora sabe como dói perder quem a gente ama. Genoveva se aproximou do sofá, ficando em pé sobre a minha esposa, numa postura ameaçadora. Não me venha com lição de moral. Eu enterrei marido e criei filho sozinha, lavando roupa para fora, e nunca deixei uma pia suja. Você é fraca, garota. Fraca e egoísta. No escritório, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca tinha visto minha mãe falar naquele tom. Não era o tom de uma sogra exigente. Era o tom de alguém que queria ferir, que queria destruir. No vídeo, Luciene começou a chorar mais forte. Por favor, dona Genoveva, não fala assim. Eu amo o Manuel. Eu tento fazer o meu melhor. Ama? Minha mãe interrompeu, apontando o dedo na cara dela. Se amasse, você deixava ele ser feliz com uma mulher de verdade. Você é um peso, Luciene. O Manuel não te larga por pena. Ele me disse outro dia. Mãe, eu não sei mais o que fazer com a Luciene. Ela está acabando com a minha vida. Eu soquei a mesa, indignado. Eu nunca disse isso. Gritei para a tela do computador, como se elas pudessem me ouvir. Minha mãe estava colocando palavras na minha boca para torturar a minha esposa. A cena continuou. Luciene parecia ter levado um tapa físico. Ela ficou pálida. Ele disse isso? Disse. E disse mais. Mentiu Genoveva, sem nem piscar. Disse que só não te mandou embora ainda, porque tem medo de você fazer alguma besteira, já que você não tem mais ninguém no mundo. Olha que situação patética. Você está prendendo meu filho por dó. Isso não é verdade. O Manuel me ama. Luciene soluçava, abraçando o álbum contra o peito como se fosse a única proteção que tinha. Ama o que você era. Não esse trapo que você virou. Genoveva se inclinou, e o sussurro dela foi captado com clareza pelo microfone sensível da câmera. Foi a parte mais cruel. Sabe, Luciene? Às vezes eu acho que foi até bom seus pais terem ido embora dessa forma. Pelo menos eles não estão aqui para ver a vergonha que a filha deles se tornou. Uma mulherzinha preguiçosa que não serve nem para lavar uma cueca do marido. Eles devem estar se revirando no túmulo de desgosto de você. Luciene soltou um grito abafado, de pura dor, e escondeu o rosto nas mãos. Aquilo não foi uma crítica. Foi um ataque direto na ferida mais aberta da minha esposa. Minha mãe usou a morte dos meus sogros, pessoas boas que sempre a trataram bem, como arma para humilhar a Luciene. Eu senti um enjoo físico. Tive vontade de vomitar. Aquela mulher na tela, com aquele sorriso vitorioso ao ver a nora destruída, não parecia a mãe que me criou. Parecia um monstro. Levante daí agora, ordenou Genoveva no vídeo. Vá para o quarto e pare de chorar. Quando o Manuel chegar, eu vou dizer que você é uma preguiçosa. E se você ousar abrir a boca para me desmentir, eu vou fazer da sua vida um inferno ainda maior. Eu vou fazer ele te largar, Luciene. Escreve o que eu estou dizendo. Eu sou a mãe dele. Ele faz o que eu mando. Você não é nada. Luciene se levantou, trêmula, derrotada,
e caminhou arrastando os pés para o corredor, sumindo do alcance da câmera. Genoveva ficou sozinha na sala, e o que ela fez em seguida acabou com qualquer dúvida que ainda restasse no meu coração. Ela olhou para o espelho na parede, ajeitou o cabelo e sorriu. Um sorriso frio, calculado. Depois, foi até a mesa de centro, pegou um vaso de flores que a Luciene adorava e, de propósito, derrubou um pouco de água no chão de madeira. Pronto. Agora tenho mais um motivo para reclamar da bagunça. Ela murmurou para si mesma, rindo baixinho. O vídeo continuou, mas eu não conseguia mais ver. Pausei a imagem no rosto da minha mãe. Aquele rosto que eu sempre associei a carinho e proteção agora me parecia uma máscara assustadora. Eu encostei as costas na cadeira, atordoado. O silêncio do escritório era ensurdecedor. Minha cabeça girava. Tudo o que eu acreditava, toda a lealdade cega que eu tinha por ela, desmoronou em 10 minutos de gravação. Ela não estava preocupada. Ela não estava dando conselhos duros de mãe. Ela estava torturando a minha esposa psicologicamente. Ela mentiu dizendo que eu reclamava da Luciene. Ela usou a morte dos pais dela. E pior, ela planejou tudo. Ela criou o cenário, a narrativa, para me fazer brigar com a mulher que eu amo. A culpa caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Quantas vezes Luciene tentou me dizer com o olhar que estava sofrendo e eu disse: é jeito dela, releva. Eu deixei minha esposa sozinha na cova dos leões. Eu fui cúmplice dessa crueldade pela minha omissão. Eu olhei para a porta do escritório. Lá fora, na sala, minha mãe estava sentada comendo bolo, esperando eu sair para confirmar que ela tinha razão. No quarto, minha esposa estava lavando a alma no chuveiro, acreditando que era um peso na minha vida, acreditando que eu sentia pena dela. Uma raiva começou a crescer dentro de mim. Não era aquela irritação passageira de dia a dia. Era uma fúria fria, focada. A tristeza deu lugar à indignação. Eu não era mais o menino da mamãe. Eu era um homem casado. E a mulher da minha vida estava sendo destruída dentro da minha própria casa. Levantei da cadeira. Minha perna não tremia mais. Eu salvei o vídeo no meu celular para garantir que ninguém apagasse. Respirei fundo, limpando as lágrimas que tinham escorrido pelo meu rosto. Eu precisava fazer algo. E não seria passar pano. Dessa vez, não. Fiquei ali no escuro do escritório por mais alguns minutos, digerindo aquele veneno que tinha acabado de assistir. Engraçado como a vida da gente muda num estalo, não é? Até 10 minutos atrás, eu era um homem cheio de dúvidas, achando que estava falhando como marido e como filho. Agora, eu tinha certeza absoluta de tudo. A venda que cobria os meus olhos não tinha apenas caído. Ela tinha sido arrancada com violência. De repente, tudo fez sentido. Não era só o dia de hoje. Comecei a lembrar de coisas do passado. Lembrei das minhas ex-namoradas que nunca serviam para a minha mãe. Uma era muito faladeira, a outra era muito quieta, a outra não sabia cozinhar. Sempre havia um defeito imperdoável. E eu, cego, terminava os relacionamentos porque minha mãe tinha visão. Que tolice a minha! A verdade, nua e crua, apareceu na minha frente. Genoveva não queria o meu bem. Ela queria o controle. Ela não queria que eu tivesse uma esposa. Ela queria que eu fosse eternamente o menino dela, dependente, servindo às vontades dela, enquanto ela reinava absoluta. A raiva que eu sentia começou a mudar de forma. Ela esfriou e virou uma determinação de aço. Eu olhei para a porta do escritório e pensei: acabou. Aquele ciclo de manipulação acabava hoje. Mas antes de descer o nível e confrontar a minha mãe, eu tinha uma missão muito mais importante. Eu precisava salvar a minha esposa. Saí do escritório e caminhei até o nosso quarto. A porta do banheiro estava aberta e o vapor quente saía de lá. Luciene estava sentada na cama, vestindo o pijama, penteando o cabelo molhado. Os olhos dela estavam inchados, o rosto manchado de vermelho. Quando me viu entrar, ela parou de pentear o cabelo e o corpo dela ficou tenso. Ela esperava o grito. Ela esperava a cobrança. Ela esperava que eu repetisse as barbaridades que minha mãe inventou. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Me aproximei devagar e me ajoelhei na frente dela, ficando na altura dos seus olhos. Segurei as mãos dela, que estavam geladas. Manuel...
Ela começou a falar, a voz falhando. Eu juro que amanhã eu arrumo tudo. Eu não queria te dar problema. Shhh. Coloquei meu dedo suavemente nos lábios dela. Não fala nada, Lu. Não pede desculpa. Nunca mais peça desculpa por sentir dor. Ela me olhou confusa, as lágrimas voltando a encher seus olhos. Mas a sua mãe disse que você... A minha mãe mentiu. Cortei, firme, olhando no fundo dos olhos dela. Escuta bem o que eu vou te dizer, Luciene. Eu nunca, jamais, em tempo algum, disse que você era um peso. Eu nunca disse que tinha pena de você. Eu nunca disse que queria me separar. Luciene soltou o ar que prendia, como se tivesse levado um soco de alívio. Não, mas ela falou com tanta certeza. Ela disse que você estava infeliz. Eu sou o homem mais feliz do mundo por ter você, disse eu, apertando as mãos dela. A única coisa que me deixa infeliz é ver você sofrendo. Eu sei o que aconteceu na sala, Lu. Ela arregalou os olhos. Você sabe? Eu vi as gravações das câmeras. Confessei. Eu vi tudo. Vi como ela entrou sem bater. Vi como ela te humilhou. Vi as coisas horríveis que ela falou sobre seus pais. E vi que ela derrubou a água no chão de propósito para te incriminar. Luciene cobriu a boca com a mão, chocada. Ela fez de propósito? Fez. Tudo aquilo foi um teatro, meu amor. Um teatro cruel para fazer você se sentir um lixo e para fazer eu brigar com você. Ela quer nos separar. Ela usou a sua maior fraqueza, que é a saudade dos seus pais, para tentar te destruir. Isso não é coisa de mãe. Isso é maldade. Luciene começou a chorar, mas dessa vez era um choro diferente. Não era de desespero. Era de desabafo. Ela se jogou nos meus braços e eu a abracei com toda a força que eu tinha. Ficamos ali, abraçados, por um longo tempo. Eu senti o corpo dela relaxar pela primeira vez. Ela não estava mais sozinha contra o mundo. Nós éramos um time de novo. Me perdoa, sussurrei no ouvido dela. Me perdoa por ter demorado tanto para ver. Me perdoa por ter deixado ela te tratar assim. Eu prometo, Lu. Eu juro pela minha vida que ela nunca mais vai falar com você desse jeito. Ela se afastou um pouco para me olhar. O que você vai fazer, Manuel? Ela é sua mãe. Eu não quero que você brigue com ela por minha causa. Enxuguei as lágrimas do rosto dela com meus polegares. Eu não vou brigar por sua causa. Eu vou brigar pela nossa família. Honrar pai e mãe é um mandamento, sim. Mas a Bíblia também diz que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e ser uma só carne. Minha prioridade é você. Minha lealdade é com você. E ela passou de todos os limites aceitáveis. Levantei-me, sentindo-me gigante. Aquela sensação de submissão, de medo de desagradar a mamãe, tinha desaparecido. Fica aqui, descansa, tenta se acalmar. Eu vou lá na sala resolver isso. Manuel, ela tentou me segurar, com medo. Confia em mim, pedi. Hoje a gente vai ter paz nessa casa. De verdade. Dei um beijo na testa dela e saí do quarto. Fechei a porta com cuidado atrás de mim. Respirei fundo no corredor. O ar parecia mais leve agora que eu sabia a verdade. E tinha o perdão da minha esposa. Mas o ar na sala estaria pesado. Caminhei até a sala de estar. Minha mãe estava exatamente onde eu imaginava. Sentada confortavelmente no meu sofá. Com os pés apoiados na mesinha de centro. Algo que ela criticaria se fosse a Luciene fazendo. Assistindo a um programa de fofocas na TV. Quando ela notou minha presença, ela virou o rosto com aquele sorriso falso de missão cumprida. E então? Perguntou ela cínica. A princesa já se acalmou ou continua com o drama? Você foi firme com ela, Manuel? Disse que não aguenta mais essa preguiça? Eu parei no meio da sala. Não me sentei. Fiquei de pé, olhando para ela. Minha expressão devia estar muito séria, porque o sorriso dela vacilou por um... Eu fui firme, sim, mãe. Respondi, com uma voz calma, mas gelada. Eu fui muito firme. A gente conversou bastante. Ótimo. Ela bateu palmas, recuperando a postura arrogante. É assim que se faz. Mulher tem que saber o lugar dela. Se deixar solta, vira bagunça. Amanhã você vai ver. A casa vai estar um brinco e ela vai parar. Com essa choradeira de ai, meus pais. Ai, saudade. Ninguém tem paciência para gente fraca, meu filho. Cada palavra dela era como uma agulha, mas eu não reagi. Deixei ela falar. Deixei ela se enrolar na própria teia.
Sabe, mãe, comecei, colocando a mão no bolso e tirando o celular. A senhora sempre me disse que mentira tem perna curta, não é? Claro, meu filho. Sempre te ensinei a verdade. Por que está dizendo isso? Porque eu estava pensando aqui. A senhora disse que a Luciene estava dormindo o dia todo. Disse que a casa estava imunda. Disse que ela me desrespeitou. E disse. Falei mesmo. Sou sua mãe. Não minto para você. Entendi. Desbloqueei a tela do celular. O vídeo já estava no ponto. É engraçado, porque eu tenho um hábito novo que a senhora esqueceu. Eu gosto de rever meu dia. E as paredes dessa casa, elas têm olhos e ouvidos agora. Levantei o celular, virando a tela para ela. Dei o play. O som da voz dela gritando com a Luciene preencheu a sala. A cor sumiu do rosto de Genoveva. O pedaço de bolo que ela segurava caiu no prato. O jogo tinha virado. E eu não estava ali para brincar. O som da gravação parou. Mas a voz estridente da minha mãe ecoando pelo celular parecia continuar vibrando nas paredes da sala. Genoveva estava pálida, com a boca entreaberta. Aquele ar de superioridade, de quem é dona da verdade, tinha desaparecido completamente. Pela primeira vez na vida, eu vi minha mãe sem reação. Ela olhava para o celular, depois para mim, tentando processar o fato de que a máscara dela tinha caído. Isso, ela gaguejou, tentando se recompor, ajeitando a blusa com nervosismo. Isso não é o que parece, Manuel. Você sabe como essas tecnologias são hoje em dia. Isso distorce a realidade. Eu estava nervosa, Não, mãe, interrompi, com uma calma que até eu desconhecia. Guardei o celular no bolso. Não tente insultar a minha inteligência agora. A imagem é clara. O som é claro. E a água que a senhora derrubou de propósito no chão também foi muito clara. Ela se levantou do sofá num pulo, o rosto começando a ficar vermelho. Não de vergonha, mas de raiva por ter sido descoberta. Você vai acreditar numa câmera e não na sua mãe? Eu te carreguei na barriga por 9 meses. Eu sacrifiquei a minha vida por você. E é exatamente por isso que dói tanto, respondi, olhando nos olhos dela. Porque a mulher que me ensinou a ser honesto acabou de mentir na minha cara. A mulher que me ensinou a ter compaixão acabou de humilhar uma pessoa que perdeu os pais há pouco tempo. Dei um passo à frente, e ela recuou, encostando na estante. A senhora disse que eu falei que a Luciene era um fardo. A senhora disse que eu sentia pena dela. Por que, mãe? Por que inventar mentiras tão cruéis? O que a senhora ganha fazendo a minha esposa sofrer desse jeito? Genoveva trincou os dentes. A máscara de mãe preocupada caiu de vez, revelando a amargura que ela escondia. Porque ela é fraca, ela explodiu, a voz subindo de tom. Por que você mudou depois que casou com ela? Você não é mais o meu filho dedicado. Você fica o tempo todo, Luciene isso, Luciene aquilo. Eu só queria abrir os seus olhos. Eu queria que você visse que ela não serve para você. Se eu tivesse que quebrar um pouquinho o orgulho dela para você acordar, eu faria de novo. Eu balancei a cabeça, sentindo uma tristeza profunda, mas nenhuma dúvida. A senhora não queria abrir meus olhos. A senhora queria que eu ficasse cego, cego para a bondade dela, cego para o amor dela, para que eu só enxergasse a senhora. Isso não é amor de mãe, isso é posse. E acabou. Tendi a mão aberta na direção dela. A chave, por favor. Ela arregalou os olhos, incrédula. O quê? A chave da minha casa. Repeti, firme. A senhora tem a cópia da chave para emergências. Não para entrar aqui sem avisar e torturar psicologicamente a minha mulher. Você está me expulsando? Ela colocou a mão no peito, teatral, tentando uma última cartada emocional. Você vai expulsar sua própria mãe por causa daquela ingrata? Não fale dela desse jeito. Minha voz saiu grave, num tom de aviso final. Eu não estou expulsando a minha mãe. Estou expulsando a pessoa tóxica que entrou aqui hoje. Estou protegendo a minha família. E a partir de hoje, a Luciene é a minha família principal. Se a senhora não consegue respeitar isso, não tem lugar nesta casa. Genoveva bufou, percebendo que o drama não funcionaria. Com raiva, ela enfiou a mão na bolsa, tirou o molho de chaves e jogou no chão, aos meus pés. O barulho do metal batendo na madeira foi o som da nossa ruptura. Fique com essa chave, gritou ela, indo em direção à porta. Mas não venha chorar no meu colo quando essa mulher te afundar na tristeza dela. Você é um ingrato, Manuel. Um fraco dominado.
Prefiro ser um fraco que ama do que um forte que destrói, rebati. Ela abriu a porta da sala com violência e saiu batendo os pés. Não olhou para trás. Quando a porta bateu, trancando o barulho do mundo lá fora, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era um silêncio pesado. Era um silêncio de limpeza, de paz. Era como se o ar da casa tivesse sido purificado instantaneamente. Abaixei-me, peguei as chaves do chão e as coloquei no bolso. Respirei fundo, sentindo o peso de anos saindo das minhas costas. Eu tinha acabado de impor limites à pessoa que eu mais temia desagradar, e o mundo não tinha acabado. Pelo contrário, minha vida estava apenas começando de verdade. Caminhei de volta para o quarto. Luciene estava em pé, encostada no batente da porta, abraçada a si mesma. Ela tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora havia um brilho diferente neles, um brilho de gratidão, de segurança. Ela foi embora? Perguntou Luciene num sussurro. Foi. Respondi, aproximando-me dela. E só volta no dia em que souber te pedir perdão e te tratar com o respeito que você merece. Se esse dia não chegar, ela não entra mais aqui. Luciene correu para mim e me abraçou forte. Senti as lágrimas dela molharem minha camisa. Mas eu também chorava. Chorava de alívio. Obrigada, ela soluçou. Obrigada por me defender. Eu achei que estava ficando louca. Eu achei que você pensava igual a ela. Segurei o rosto dela com as duas mãos e a fiz olhar para mim. Nunca mais duvide do que eu sinto por você, Lu. Nós vamos superar essa fase difícil. O luto pelos seus pais vai doer menos com o tempo. E eu vou estar aqui segurando a sua mão em cada dia ruim e em cada dia bom. A casa pode ficar bagunçada, a louça pode acumular. Eu não ligo. Eu só quero você bem. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. O primeiro em eu vou ficar bem, disse ela. Agora que eu sei que você está comigo de verdade, eu sinto que consigo levantar. Naquela noite pedimos uma pizza. Não arrumamos a casa. Deixamos a louça na pia e o pó nos móveis. Ficamos no sofá, assistindo a um filme bobo, rindo e conversando. A vingança contra a minha mãe não foi gritar, nem xingar. A maior vingança foi ela ter saído da nossa vida e nós termos continuado felizes. Genoveva queria ver o caos, queria ver a separação. Em vez disso, a maldade dela serviu como cola para nos unir ainda mais. Ela perdeu o controle sobre nós, e nós ganhamos a nossa liberdade. Enquanto comíamos, olhei para Luciene e vi a cor voltando ao rosto dela. Ali, percebi que proteger quem amamos é a maior prova de força que um homem pode dar. E eu, finalmente, tinha me tornado esse homem.